Fala pessoal do canal Psiquiativa, boa noite a todos, estamos juntos. Pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, nós estávamos falando no vídeo anterior, pessoal, sobre os 10 passos para mudança. Nós não conseguimos terminar o vídeo, no vídeo anterior nós tivemos um pequeno problema na transmissão, mas nós encerramos no tópico 3, falando sobre comece pequeno. Nós estávamos falando sobre começar pequeno, não é verdade? O nosso vídeo anterior, pessoal, nós estávamos trabalhando a respeito de 10 passos para se fazer mudança. Haja vista que nós estamos gravando alguns vídeos falando sobre a importância de se fazer mudança. Qual é a importância de se fazer mudança? E nesse vídeo nós estamos trabalhando 10 passos para se fazer mudança. E nós vamos falar nesse vídeo de hoje, nós vamos falar hoje sobre comece pequeno. Nós vamos dar uma sequência, terminar essa sequência do vídeo anterior. A gente não conseguiu completar toda a sequência dos vídeos, então nós vamos estar retomando esse vídeo agora. Então nós vamos falar, pessoal, sobre comece pequeno. O que quer dizer comece pequeno, Ricardo? Pessoal, comece hoje com o que você tem em mãos. Não espere ter grandes coisas para poder fazer, para poder começar algo. A gente pode pegar vários exemplos a respeito de... A gente pode pegar como um empreendedorismo. Tem muitas pessoas que pretendem empreender em 2025, mas tem muita dificuldade porque a pessoa ela começa a pensar em várias coisas. Ela pensa no dinheiro, ela pensa aonde que ela vai alugar uma loja, ela pensa como que ela vai fazer para poder ter um estoque. Então, muitas das vezes, o que impede a pessoa de começar alguma coisa, em qualquer área profissional que seja, ou um curso, né, um curso superior, talvez uma troca de profissão, é justamente essa preocupação que a pessoa tem em determinado assunto. Então, às vezes a pessoa quer fazer um curso, mas ela já pensa como que ela vai fazer com o horário, ela quer trocar de profissão, e aí ela começa a colocar vários porém. E também tem aquela coisa da pessoa, às vezes ela quer sair de um cargo para poder assumir um outro cargo, e às vezes para ela chegar no cargo que realmente ela quer chegar, ela vai ter que começar um pouco menor em uma outra determinada empresa. Então são esses tipos de pensamento que acaba impedindo com que a pessoa faça esse tipo de mudança. Então a gente tem que colocar na cabeça, quando o assunto é mudança, comece pequeno, pessoal. Comece com o que você tem em mãos. Se você quer abrir um negócio, começa com o que você tem, certo? Se hoje a condição que você tem é de abrir uma loja em casa, online, se você não tem condição de abrir uma loja física, comece com uma loja online, começa com uma loja em casa, certo? Tem pessoas que às vezes também... como eu gosto muito de usar esse exemplo da atividade física. Tem pessoas que elas querem fazer mudança, elas acham que para fazer mudanças elas já tem que ir para uma academia, elas já tem que ir diretamente para poder para um profissional, e às vezes nem sempre a pessoa vai ter condição para poder começar já fazendo uma academia, ou nem sempre essa pessoa já vai ter o dinheiro para poder começar a aplicar em alguma coisa que ela quer fazer. Mas o interessante é você começar mesmo com a condição sendo ela pequena, ok? Então a gente precisa entender isso, porque isso aqui, quando eu entendo que eu começo com o que eu tenho, e isso pode ser, como eu disse, pessoal, pode ser para qualquer coisa. Às vezes você pensa que você não tem recurso nenhum, mas você tem. O problema é que às vezes tem muitas pessoas que são muito perfeccionistas. São pessoas que querem ter tudo na mão para poder começar alguma coisa.
E às vezes a gente aprende com a vida que à medida que você começa, que você dá o próximo passo, a vida vai colocando os outros degraus à sua frente. Então é interessante você saber isso. Quando você dá um passo em direção ao futuro, em direção à mudança que você quer fazer, automaticamente a vida começa a te favorecer, a vida começa a te colocar diante de oportunidades que vão contribuir para que você alcance o seu objetivo. Então comece pequeno hoje, comece com o que você tem. Se você só tem aí um pequeno recurso na sua mão, talvez você só tem como trabalhar hoje de casa, talvez você só tem como hoje, não tem como pagar uma academia, mas existe hoje vários exercícios que é possível se fazer hoje. Se você pegar aí, existem aplicativos hoje onde você pode treinar dentro de casa, né? Então, não fica esperando o tempo favorável. Outra coisa interessante, não fica esperando a hora para poder fazer a coisa acontecer. Faça até que a coisa aconteça. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer independentemente de que o tempo esteja bom ou esteja ruim. As pessoas de antigamente diziam, e isso também, existe um texto que fala a respeito disso, que quem espera, quem fica olhando para o tempo, acaba não plantando. E, consequentemente, também acaba não colhendo nada. Então, o que quer dizer com isso, Ricardo? Tem pessoas que ficam muito olhando para as circunstâncias. A pessoa começa a fazer muitos questionamentos. Que já tem muita gente trabalhando com esse produto. Às vezes é você que está aí do outro lado, sei lá, já pensou em abrir um canal na internet, ensinando sobre os conteúdos que você já tem, com as experiências de vida que você tem. E aí você fica preocupado porque já tem outros canais que falam do conteúdo que você faz. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o universo, pessoal, é um lugar abundante. Nós estamos num lugar onde que o universo ele é abundante demais. Então, não precisa você ficar preocupado de fazer algo e que vai faltar para alguém ou que vai faltar para você. Ao contrário, nós estamos num universo grande. Então, tem para todo mundo, sabe? Um lugar onde que a gente vive hoje é super abundante. Então, existem oportunidades para todos. Então, não fica preocupado se o que você faz hoje, talvez você pense que o que você faz, que o mercado já está saturado disso. Como que as pessoas... Outra coisa que a gente precisa largar de lado quando o assunto é começar com o que você tem, é a ideia, tem muitas pessoas que têm dificuldade de começar alguma coisa, seja qualquer que for, com medo de opinião de terceiros. Com medo do que as pessoas vão falar, com julgamento. Uma coisa que você precisa entender, e daí o que as pessoas têm a ver com a sua vida? Você entende? Está na hora da gente parar de desgarrar disso, de preocupar com o que o fulano vai falar, com o que o Beltrano vai falar a respeito do que você está fazendo, e começar a colocar uma coisa na sua cabeça. Ninguém está nem aí para o que você está fazendo, ninguém está nem aí. A mudança que você quer fazer é você que quer fazer e ninguém está nem aí para isso. As pessoas, o mundo hoje, as pessoas andam ocupadas demais para estar preocupada com a vida dos outros. Então para de ficar preocupado com a opinião das pessoas. Para de preocupar com a opinião das outras. Faça independentemente. Ok? Então, como nós falamos, pessoal, comece pequeno. Outra coisa interessante, não tente mudar tudo de uma vez. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com o que você tem, mas não queira ser aquela pessoa que acorda de manhã cedo, cheio de disposição, cheio de vontade de mudar o mundo, mas a pessoa esquece que às vezes, pessoal, as coisas acontecem no processo do tempo. Então exige de nós um tempo para que tudo isso aconteça. Então comece fazendo pequenas mudanças na sua rotina.
Comece fazendo pequenas mudanças na sua vida, pequenas mudanças na sua vida. Porque eu já falei aqui anteriormente que pequenas mudanças, grandes resultados. Não são as mudanças grandes, são as mudanças pequenas que vão te trazer grandes resultados. Então mude uma coisa de cada vez. Faça uma lista, é interessante fazer uma lista, como eu já falei anteriormente. Faça uma lista daquilo que você quer mudar. Faça uma lista com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você quer mudar, com aquilo que você quer empreender. E comece uma após a outra, até o ponto que você vai conseguir chegar ao objetivo que você quer alcançar. Então, é interessante a gente pensar nisso, entendeu, pessoal? A gente tem que fazer... o importante é o seguinte, nós já falamos aqui, é paciência e persistência que vai gerar resultado. É a paciência e a persistência de repetir aquele hábito bom, um hábito saudável, que vai me gerar grandes recompensas ao longo do tempo. Não são as recompensas imediatas, né? A gente vai fazer um vídeo falando sobre as recompensas imediatas, vamos falar sobre procrastinação, e a procrastinação está muito associado com isso, com pessoas que querem ter só quer ter recompensas imediatas. São pessoas que elas largam as coisas boas que têm que ser feitas, só que, porém, essas coisas boas exigem um prazo maior para que elas se tornem reais na nossa vida. Então, às vezes, as pessoas fazem o que é imediato, preferem fazer o que é imediato. É aquela ideia da pessoa que repete as mesmas atitudes e querendo resultados diferentes, e isso não acontece. Não tem como você repetir o óbvio e querer resultado diferente, pessoal. Então a gente muda uma coisa de cada vez até que a gente consiga fazer essa mudança por completo. Então, é muito interessante a gente pensar isso. Outra coisa interessante, pessoal, sobre começar pequeno, a gente precisa pensar o seguinte: você precisa focar no seu progresso e não na vida das outras pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de romper porque ela fica preocupada com o que os outros estão fazendo. Ela fica preocupada porque o outro está tendo um determinado resultado naquela área. Ela olha para o outro também que está ali e ela não vê o que está por trás de tudo isso. Ela não vê o tempo que essa pessoa ela investe para poder ter os resultados que ela tem. A mudança que essa pessoa já fez na vida dela para ela alcançar os resultados que ela tem. Então tem muitas pessoas que fica comparando a vida delas com as outras pessoas. Isso hoje acontece demais. É aquela pessoa que ela está tão cheia de crenças limitantes e de alguma forma ou de outra ela não consegue ver uma grande capacidade nela mesma. Então ela sempre está comparando a vida dela com as outras. E essa autocomparação, pessoal, faz com que as pessoas acabem sabotando os próprios planos. Então é muito interessante a gente pensar que a nossa vida, a nossa luta é com nós mesmos. Somos nós com nós mesmos. É uma luta todo dia com nós mesmos para poder nos tornarmos pessoas melhores. Então, é focar no progresso. E outra coisa, não preocupar com a perfeição. Vou repetir. O feito, pessoal, é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Tem pessoas que querem fazer as coisas ou deixam de fazer as coisas porque querem fazer tudo perfeito. E o perfeito, pessoal, só fica perfeito quando eu faço o feito. Porque o que faz eu ser bom em determinadas áreas da minha vida, pessoal,
É quando eu faço aquilo todos os dias. Ninguém se torna um grande jogador de futebol do dia para a noite. Ninguém se torna um grande fisiculturista do dia para a noite, um atleta, ou alguém que trabalha, ou um grande empresário, tudo isso. O cara não nasce um grande empresário. O que forma um grande empresário é a capacidade que ele tem de resistir diante de tantas situações que ele já passou. Então, quando você pega hoje um grande empresário, você vai ver a vida do cara. O cara já quebrou, já faliu, já fechou loja, já teve que demitir funcionário, já teve que mandar a gente embora, já teve que abrir mão de patrimônio, já teve que entregar patrimônio, já teve que voltar a morar na casa de parente para poder recomeçar do novo. Mas sabe o que é interessante? Porque o erro, pessoal, tem pessoas que falam que fracassou. Tem pessoas que falam que fracassou na vida. Eu costumo dizer que o fracasso que as pessoas dizem, ou o erro que as pessoas, na verdade, diz que errou ou que fracassou, na verdade não são fracassos. São experiências de vida. Então, toda vez que você erra em determinada área, você, na verdade, está adquirindo experiências para quando você enfrentar aquela situação de novo, você já vai saber como lidar com aquele problema. Então, a vida nos dá oportunidades de nos tornarmos experientes naquelas áreas. E essa experiência, de alguma forma, vai nos fazer chegar aonde a gente quer chegar. Então, é quando você faz aquela tarefa todo dia, quando você levanta mais cedo, é quando você vai para a academia mesmo quando você não quer ir, é quando você vai trabalhar quando você não quer trabalhar, é quando você grava vídeo mesmo você não querendo gravar, é quando você enfrenta situações mesmo não querendo fazer, mas você faz, sabendo que no final aquilo vai, de alguma forma, vai chegar um momento que você vai olhar e vai falar, não, agora sim está pronto. Se você pegar a maioria dos grandes inventores, você vai ver que todos eles passaram por esse processo. Se você pegar Einstein, se você pegar aí esse grande gênio aí, você vai ver que ele falhou, né? Segundo eles, falhou muitas vezes. Se você pegar aí esse grande criador, o que criou a lâmpada, o que ele vai falar? Muitas pessoas falaram com ele, né? Ah, olha o tanto de vezes que você errou. O que ele respondeu? Ele falou, não, eu descobri, na verdade, várias formas que não deu certo, até que chegou uma que deu. E hoje, se nós temos aqui a luz, se nós temos essa energia elétrica, se nós temos a luz, é porque foi a atitude de pessoas que não desistiram diante dos erros. Então, o erro, pessoal, não nos faz ser pior. O erro nos faz refletir no que não deu certo e, de alguma forma, faz com que a gente melhora e até chegar a um ponto que a gente consiga fazer aquilo com mais perfeição. Ok? Então a gente precisa entender isso. E o que isso tem a ver, Ricardo, com autoconhecimento? O que isso tem a ver com mudança? Tem tudo a ver, pessoal. Porque mudança é justamente essa jornada. É você fazer algo todos os dias em busca de uma mudança em favor da sua vida, sabendo que você vai errar. Tem momentos que você vai errar no meio do caminho. Mas vai chegar um momento que você vai olhar para você e eu tenho certeza que você vai, no final, você vai gostar do resultado. Mas isso vai depender de você. Então, dando continuidade, pessoal, perdão. Seja consistente. Esse é o quarto ponto. Consistência no processo. Porque o negócio, pessoal, não é fazer. Fazer é fácil. Qualquer coisa que você começar a fazer hoje, começar é fácil. É fácil começar a fazer um curso na internet.
É fácil começar a fazer uma faculdade, é fácil você trocar de emprego, é fácil você começar uma vida nova. O difícil, pessoal, é você permanecer fazendo aquilo constantemente. E isso sim é consistência. É fazer aquilo todos os dias. É como eu falei, é aquela pessoa que de segunda a sexta estuda. Tem dia que sábado e domingo ela abre mão de festa, ela abre mão daquela balada, ela abre mão de muitas coisas. Para quê? Para poder estudar final de semana. É aquela pessoa que de segunda a sexta, mesmo ela passando mal, mesmo ela não querendo ir, mas ela fica firme, ela não desiste. Isso é consistência. Tá doendo. Tem hora que vai doendo, tem hora que vai passando mal, tem hora que vai sem ter vontade de ir, mas isso é ter consistência, e sem consistência ninguém consegue adquirir resultado. É a consistência que gera resultado na nossa vida. E nós vamos trabalhar isso aqui. Então, por que é importante a consistência, Ricardo? A consistência, pessoal, ela é importante porque uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: os resultados não são imediatos, pessoal. Não adianta fazer promessas de resultados imediatos. Tem muitas pessoas caindo nesse golpe. Tem muitas pessoas caindo nesse golpe. Todos os dias tem pessoas caindo nessa farsa, né? Nessas ideologias de resultado rápido, de enriquecer do dia para a noite, de mudar de vida do dia para a noite, do imediatismo, sabe? Do corpo perfeito rápido. Não existe isso, pessoal. Não existe. A pessoa, ela pode até tomar alguma coisa, a pessoa pode até tentar dar um jeitinho, mas no final das contas, ela vai ter que voltar no início de tudo e fazer do jeito certo. Não adianta tentar dar jeitinho. A única coisa que não tem como dar jeitinho, pessoal, é para a vida, é para fazer mudança. Não existe atalhos. Nós não temos como pegar um atalho e falar assim, vamos por esse caminho aqui, que esse caminho vai ser mais fácil. Não existe isso. Então é por isso que é interessante você ter persistência. Porque a persistência é que não vai te deixar desistir durante esse processo que você quer fazer mudança. Porque você sabe que os resultados, eles não virão de imediatos, mas eles vão vir. Eles vão vir, você pode ter certeza. Pessoal, é o óbvio. É o óbvio, é certo. Se você aplica tudo que você tem em alguma coisa, em investir em algo, em gastar tempo para cuidar da saúde, em investir tempo, investir dinheiro em você, na mudança que você quer fazer, no processo de transição que você quer fazer, nessa jornada que você quer fazer, é garantido, não tem como não ter resultados. É matemática. É fato. No final, o resultado é garantido. E o que é mais lindo, pessoal, é que o resultado sempre vem muito maior da medida que a gente achava que iria alcançar. Sempre essa balança vai vir maior. Sempre esse peso, sempre sempre esse resultado, ele vem de forma muito mais ampla, muito mais multiplicado na vida da gente. Então é esse que é o bacana. É porque quando a pessoa tenta pegar um atalho, o que acontece? Ela escuta quem ela não deveria escutar. Ela compra coisas que não deveria comprar. Entende? É o que a gente está falando, é aquela pessoa que quer ter um corpo perfeito, mas não quer pagar o preço. A pessoa quer ganhar um salário maior, mas ela não quer pagar o preço. Ela não quer estudar um pouco a mais. Ela não quer passar algumas horas a mais lendo alguns livros
buscando conteúdos que vai agregar na vida delas. As pessoas querem perder tempo, muitas das vezes, ficar nas redes sociais, gastar tempo fazendo assistindo coisas que não agregam valor, sabe? A pessoa quer ter o corpo perfeito, mas não quer melhorar na alimentação, não quer preocupar se de alguma forma ou de outra o que ela pode melhorar. Não, elas querem ter resultado rápido e não existe isso. Então, a persistência é o que não nos permite desistir diante dessa cultura que nós temos vivido nessa era do imediatismo, dos resultados rápidos. De alguma forma você ter resultados rápidos. Não existe resultado rápido. Tudo vai vir ao longo do processo. É uma escala. Você começa do zero, começa do 1 até chegar até o resultado 100% que você quer alcançar. Mas para isso não pode ir para o lado do imediatismo. Não adianta, não tem resultado rápido. Resultado vem a longo prazo. Então, ainda falando sobre consistência, pessoal, eu quero falar sobre transforme a mudança em um hábito. Eu não sei se você sabe, mas existe uma coisa que muda a vida de qualquer ser humano, que é o hábito. O hábito, ele pode ser um hábito bom ou ele pode ser um hábito ruim. Mas se você conseguir transformar a sua rotina, as pequenas tarefas do dia, as pequenas tarefas, como eu disse, não são as decisões grandes, são as decisões pequenas. Se você conseguir fazer com que essas pequenas decisões se transformem em hábitos, automaticamente, ao passar de alguns dias ou de alguns meses, você vai fazer isso de maneira automática. É verdade, você consegue fazer isso de forma automática. Então chega um momento, pessoal, que você vai fazer isso, não vai ser mais aquela rotina pesada, não vai ser difícil para você concluir aquilo que você quer. Só que você precisa passar desse período. Algumas pessoas falam, pessoal, 21 dias você consegue formar um hábito. Sim, eu já testei isso, funcionou para mim. Várias coisas que eu faço hoje, eu coloco esse hábito dos 21 dias. Depois a gente pode falar um pouco a respeito disso. Tem funcionado para mim. Muita coisa hoje, quando eu quero aplicar um hábito novo, eu vou nessa rotina durante 21 dias fazendo a mesma coisa e posso falar com clareza, pessoal. Já colhi grandes resultados disso. Mas isso precisa ter consistência, tá? E como eu falei, é muito fácil você se perder no meio do caminho. Então precisa de ter muita persistência. Outra coisa que é interessante, você pensar, quanto mais você pratica, mais você consegue fazer com que aquele hábito fique fixo na sua vida. Quanto mais você praticar um hábito, quanto mais você praticar aquilo que você quer, mais você vai ficar bom no assunto. O problema é que às vezes as pessoas querem ficar bom, como eu disse, no resultado imediato. Elas querem se tornar algo muito bom do dia para a noite. Isso não acontece. Se você querer acrescentar, colocar um hábito bom na sua vida, seja de aprender a tocar um instrumento, ler um livro, adotar bons hábitos, uma caminhada, uma corrida ou uma academia, você pode ter certeza. Você vai ter que passar pelo processo de fazer aquilo várias vezes e muitas vezes até chegar ao ponto em que você vai tornar alguém muito bom no assunto, muito expert. E sabe qual que é a vantagem disso, pessoal? É que pessoas assim são muito bem valorizadas na sociedade, nas empresas, no trabalho, nos negócios. Quando você pega alguém que é bom no que faz, essa pessoa não tem dificuldade para poder estabelecer valores. Essa pessoa não tem dificuldade nenhuma
de estipular limite, essa pessoa não tem nenhuma dificuldade de dar um orçamento, de falar de dinheiro, de falar de valores. É uma pessoa que agrega conhecimento, é uma pessoa que provavelmente vai estar muito à frente dos 99%, seja em qual lugar, em qual setor que ela estiver atuando. Então, uma pessoa que tem consistência, essa pessoa com certeza ela é uma pessoa que está acima da média. Então, o quinto, pessoal, para a gente... outra coisa interessante que eu quero falar é a respeito do ponto de apoio. É muito interessante que você tenha um ponto de apoio. Pessoas que vão te acelerar, que vão ajudar você nesse processo de mudança que você quer fazer. Então encontre um ponto de apoio, procure pessoas, né? Se você é casado, sua esposa ou seu esposo, ou algum amigo, de preferência o cônjuge. Eu acho que é mais interessante, né? Porque às vezes a pessoa é casada e talvez ela procurar um suporte, talvez em amigos, não vai ser uma coisa muito saudável. Mas procura um ponto de apoio, né? Um familiar, alguém de confiança. Eu costumo indicar, igual eu falei, no caso de marido ou mulher, eu acho interessante que seja um com o outro. Mas se você não é casado, é interessante você buscar alguém, pessoal. Mas, por favor, pessoal, não cometa o erro de compartilhar os seus sonhos e os seus projetos com pessoas que não estão no mesmo nível de entendimento que o seu. Porque senão, provavelmente, pessoal, são pessoas que vai acabar te desanimando. Então, eu super indico que você procure uma rede de apoio dentro de que seja pessoas que estejam na mesma visão que você. Então, por que é interessante isso? Porque quando você tem um ponto de apoio, você tem mais facilidade de lidar com essas mudanças, você tem mais facilidade de fazer isso, porque existem pessoas ali que estarão te dando aquele suporte, que estarão te dando aquela ajuda quando você pensar em desanimar, em desistir, né? Porque isso passa na mente de qualquer ser humano, às vezes a vontade de desistir, de deixar, de não terminar aquilo que começou. Então, quando você tem uma rede de apoio, você acaba, às vezes, sendo obrigado, de certa forma obrigado, mas acaba depois sendo bom e você vai acabar agradecendo essas pessoas que te cobrou e não te deixaram você desistir daquele processo. Outra coisa interessante, esse é o tópico 6. Monitore o seu processo. Monitore o seu processo, pessoal. Mapeie o seu processo. Sabe, tem pessoas que querem fazer mudança, mas não monitora. Não fica ligado. Se perde no meio do caminho. Pessoas que às vezes começam com um objetivo, mas quando chega num determinado momento, acaba deixando de lado, acaba não deixando aquilo que é de importante ficar para depois. Tem muitas pessoas que têm muita facilidade de procrastinar. Então acaba que começa a fazer uma coisa, depois acaba não terminando. Então monitore o seu processo. Não deixe o seu processo nas mãos de qualquer um. Pega isso como uma prioridade na sua vida. Se monitore sempre. Não deixa esse processo de lado. Tenha o cuidado de se monitorar nesse processo. Por que, Ricardo? Porque quando você passa por esse processo de monitoramento, você estará acompanhando também os seus resultados. E esse que é o interessante, pessoal, porque quando você está no processo de monitoramento, você está por conta, você sabe como é que a situação tá, sabe? É aquela pessoa que sempre quando ela está fazendo algo, ela não deixa fugir do controle. É aquela pessoa que sempre anda com a agenda na mão, sempre fazendo anotações. Inclusive, eu quero super indicar aqui, pessoal. Eu quero deixar uma dica aqui excelente. Compre uma agenda. Tenha uma agenda em casa. Tenha uma agenda com você dentro da bolsa. Anote tudo. Se você não tiver um dinheiro
para comprar uma agenda, um caderninho simples, anote tudo, anote sua rotina, veja aquilo que você quer mudar e ainda não conseguiu, mas também não deixe de frisar naqueles aspectos que você já conseguiu alcançar, que é também muito interessante. Tem pessoas que às vezes só pensam nos pontos positivos, negativos, perdão, mas não pensam naquilo que ela já acertou. Então é interessante você estar se monitorando para que você consiga sempre se manter nessa balança. Então, outra coisa interessante, pessoal, que as pessoas não têm muito costume de fazer, mas isso é muito importante, é celebrar suas pequenas conquistas. Celebre suas pequenas conquistas. Tem pessoas que às vezes elas têm aquela facilidade para se autocriticar, para se autodestruir. Mas quando o assunto, pessoal, é elogiar, agradecer, quando o assunto, pessoal, é estar dando aquele ponto positivo por ela mesma, sabe? Confiando nela mesma, ela tem muita dificuldade. Então, uma coisa muito interessante nesse processo, nesses 10 passos de mudanças, é celebrar, celebre suas pequenas conquistas. Sabe? Que seja a menor possível, conquistou alguma coisa, vai lá, pessoal. Às vezes, a gente não está falando aqui de dar uma festa, mas às vezes com você mesmo, sabe? E não tem problema também não, você não precisa ficar se limitado não, que seja, mesmo que seja só com você, compre um pequeno bolinho, faça alguma coisa, mas celebre essa conquista de forma, porque quando eu celebro essas pequenas conquistas, pessoal, qual que é a informação que eu estou mandando para o meu cérebro? Qual que é a informação que eu estou mandando para a minha mente? Olha, nós estamos conseguindo. A informação que a gente está mandando para o nosso cérebro, olha, está funcionando, está dando certo, vamos continuar nesse caminho. Então, automaticamente, eu vou me motivando de uma forma que a cada dia mais esse processo vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, até que chega um momento que aquilo vai se tornar algo mais agradável ainda. Então é muito interessante a gente estar celebrando as nossas pequenas conquistas. Então, pessoal, é muito interessante a gente fazer isso. Agora, trabalhando aqui, pessoal, no 7º ponto, para a gente ir caminhando aí para essa etapa final, o 7º ponto também é seja paciente. Seja paciente com a sua mudança. Não se cobre tanto. Seja paciente, tenha calma. Pensa que todo esse processo leva tempo. A mudança leva tempo. A mudança é um processo que leva muito tempo. Então, seja paciente consigo mesmo, se cobre menos. Tenha uma visão mais positiva da vida. Olhe as coisas de forma mais leve. Pare de se culpar. Pare de ficar culpando as pessoas pela sua vida. Assuma a responsabilidade da sua vida e assim você vai conseguir fazer as grandes mudanças. Outra coisa interessante, as pessoas hoje, elas têm dificuldade de entender isso. É aprender, pessoal, com os desafios, com os erros. Tem muitas pessoas hoje que não conseguiram fazer mudança até hoje, sabe por quê? Porque não aprende com os erros que cometeu. A pessoa ela erra, mas ela não aprende nada, ela não consegue tirar nada de bom. É aquela pessoa, é como a gente falou, nada. Ela pode acontecer o que for com ela, que ela só sabe reclamar, ela não consegue tirar nada de bom, um aprendizado, uma mudança, algo que vai influenciar a vida dela, para que ela consiga fazer diferente da próxima vez. Então tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de refletir sobre os erros que aconteceu e de alguma forma fazer com que aquilo de alguma forma não aconteça mais, e se da próxima vez ela passar por uma situação como aquela, ela já vai saber como resolver. Então é muito importante a gente aprender. Outra coisa interessante também da gente pensar, pessoal, é mantenha a motivação. Independentemente da situação que você enfrentar, mantenha sua mente sempre motivada. E uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido isso hoje na prática, pessoal.
Não espere motivação de ninguém. Faça independentemente se alguém te motive a fazer ou não. A pessoa que mais tem que motivar é você mesmo, porque a mudança, quem precisa dessa mudança é você. Então seja você o seu automotivador. Seja aquele que se autoelogie. Seja aquele que se parabenize pelos resultados alcançados. Parece loucura isso, mas não é. Nós temos esse poder. Nós somos aqueles que têm esse poder, essa autoridade de determinar aquilo que nós queremos ser. Então, todo dia levante, olhe-se no espelho, se elogie, se sinta bem, eleve a sua autoestima. Eleve a sua autoestima, se autoelogie, fale bem de você. O problema é que tem pessoas que elas têm a síndrome do patinho feio. Tem pessoas que elas mesmas se criticam com elas mesmas e com outras pessoas. Elas não sabem receber elogio. Elas não sabem receber de fora de outras pessoas. Às vezes a pessoa chega para elogiar aquela pessoa, ela mesma fala mal dela mesma. Então é muito interessante a gente ser aqueles que vão nos manter sempre motivados, porque sempre vai existir pessoas que vão tentar fazer a gente parar, que vão tentar fazer a gente desistir. Então, e nesse processo, como eu faço para poder me manter motivado, Ricardo? Não desistir, não desanimar. Sabe o que você faz, pessoal? Visualize todos os dias os seus resultados. Visualize até mesmo aqueles que você ainda não alcançou, mas comece a visualizar como se você já tivesse alcançado aquele resultado. Comece a visualizar o seu sucesso, suas conquistas. Comece a visualizar a sua mudança. Comece a pensar como a sua mudança pode afetar a sua vida positivamente e as pessoas que estão à sua volta também através daquela mudança. Então comece a se motivar e se visualizar todo dia alcançando aqueles resultados. Existe até uma passagem bíblica que diz que tem pessoas que não recebem algo porque pedem mal, porque não sabem como pedir. São pessoas que pedem, mas não pedem com aquela fé, com aquela certeza que já recebeu. Então, quando você coloca algo sobre mudança, você já tem que colocar como você já tivesse obtido aquele resultado. Então, seja em qualquer coisa, pessoal, que você espera alcançar, comece a visualizar isso todo dia. Acorda pela manhã pensando nisso. Vai dormir, antes de dormir, tire alguns minutos ali antes de deitar na sua cama e comece a visualizar aquilo ali. Até que vai chegar um tempo que tudo isso vai se manifestar em seu favor. Outra coisa interessante, pessoal, nós já vamos para o tópico 9, é não ter medo de falhar. Não tenha medo de errar. O erro faz parte, pessoal. Só não erra quem não faz, só não comete erros quem não vive. Mas enquanto você estiver nesse mundo, você vai errar. Né? E como nós falamos anteriormente, o erro, na verdade, é uma experiência. Quando você erra, você está adquirindo experiência. Não é quem acerta em tudo que se torna sábio, mas é quem já errou muito. Porque quem errou muito sabe a receita para o sucesso, sabe a receita de como fazer dar certo. Então não tenha medo dos seus erros. Faça, independentemente de quantas vezes você já tenha errado, continue fazendo, como eu disse anteriormente, até que aquilo se torne algo na sua vida em que você vai olhar para tudo isso e vai se orgulhar do resultado que você conseguiu adquirir nesse processo. Porque eu preciso pensar no seguinte, porque quem não desiste, quem persiste, pessoal, se levanta diante das situações, independentemente do que tenha passado, essa pessoa ela tem mais confiança, ela está mais pronta, sabe? Independentemente do que passa na vida dela, as situações adversas não permitem que essa pessoa desista, porque essa pessoa foi forjada pela vida.
Então, independentemente dos resultados, pessoal, continue fazendo até que você consiga alcançar o sucesso desejado. E agora nós vamos para o décimo, o último e não menos importante, que é celebre a mudança. Temos que celebrar a nossa mudança. Nós já falamos aqui anteriormente. Então, celebre, pessoal, sua mudança. Celebre suas conquistas com o próximo, com sua família. Faça com que o seu sucesso, através daquilo que você quer alcançar, torne algo que você compartilhe com outras pessoas o seu processo de mudança. Porque a sua mudança, pessoal, vai agregar na vida de outras pessoas também. A sua mudança vai gerar mudança na vida de outras pessoas também. Então compartilhe o seu sucesso, compartilhe a sua mudança e você vai ver ao longo do tempo como é prazeroso. Porque um dos maiores objetivos da vida, pessoal, do ser humano, é aprender e compartilhar. Nós estamos aqui nesse mundo, pessoal. O objetivo maior é sempre esse, é aprender, pessoal, e compartilhar com o próximo. Aprender com as nossas experiências, aprender com nossos erros e compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta. E porque assim, de alguma maneira, a vida delas muda. Porque quando você muda, automaticamente, pessoal, você inspira outras pessoas a mudar. A sua história se torna uma história de inspiração. E muitas pessoas que um dia enfrentaram ou que estão enfrentando um processo parecido com o seu, você vai ser uma fonte de inspiração na vida dessas pessoas. E isso vai se tornando uma grande... Eu costumo dizer, né, isso vai se tornando algo tão grande, uma maré tão grande que vai alcançando outras vidas. Eu costumo a comparar como uma árvore, como semente. A nossa vida é como se fossem sementes lançadas de alguma forma em outras terras, em outros terrenos férteis, e aquelas sementes se tornam árvores, e essas árvores também, com o processo do tempo, vão crescer, vão frutificar e vão tornar também a dar fruto na vida de outras pessoas. Então, que a nossa vida seja essa fonte de inspiração. Então, é necessário a gente passar por esse processo contínuo de mudança. Então hoje, pessoal, era sobre isso que eu queria falar, 10 passos para se fazer mudança. Mais uma vez eu quero te pedir, curte, comente, compartilhe, mande suas perguntas, vamos interagir, pessoal, nesse canal, um canal de crescimento, de desenvolvimento, de autoconhecimento, e nós vamos junto fazer a mudança, pessoal, primeiramente na nossa vida, mas como eu disse, automaticamente essa mudança também vai alcançar a vida de outras pessoas. Então, só por hoje, canal Psique Ativa, tamo junto, obrigado, valeu!